Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Boa noite a todos, né? Estamos nesta quinta-feira abençoada, né? Que nós venhamos nos aquietar agora. Vamos meditarmos na palavra do Senhor, tá certo? Eu creio que Deus já ministrou nos nossos corações, através da abertura, dos louvores, e eu creio que não vai ser diferente agora, tá bom? Deus vai ministrar em nossas vidas, palavra de instrução, tá certo? Para que nós venhamos cada dia mais estar como verdadeiros servos de Deus, né? Verdadeiros homens e mulheres de Deus, compromissados com a palavra dele, né? A nossa amada irmã ali, dando o testemunho, né? Em relação à fidelidade de Deus, à proteção de Deus sobre a vida dos seus, né? E ali, irmãos, é interessante porque Deus realmente ele é fiel, né? Deus ele é fiel para aqueles irmãos que um dia, né, se colocaram na posição de servos do Senhor, e Deus ele tem abençoado, ele tem guardado os seus, né? E eu creio que se nós estamos aqui nesta noite é porque Deus nos trouxe aqui em paz. Eu creio que Deus ele está com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, e eu creio, irmãos, que ele nunca desampara o seu povo, né? Amém? Como a Arley falou, nosso pastor Flávio Neres, ele está viajando com a família, né? Vamos já orar pela vida dele, tá certo? Mais uma vez, para que Deus guarde o nosso pastor, assim como a pastora Rosinha, tá bom? Eu peço que você, irmão, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 20. O tema, irmão, desta mensagem é servir para viver. Amém? Tem servo de Deus aí? Amém. Glórias a Deus. Servir para viver. Mateus 20, a partir do versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor, amados. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu e disse: que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado, com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: podemos. 23. E disse-lhes: na verdade, bebeis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-los, mas é para aqueles que meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominadores, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Senhor, Deus e Pai, Deus santo, Deus querido, Deus amado, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, estamos, meu Senhor, reunidos na Tua casa, Pai, neste templo lindo, Pai, com os Teus filhos, Pai, para aprendermos mais do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Pai.
Usa-me, Pai, para que teus filhos, Pai, possam, meu Pai, absorver tudo aquilo, meu Deus, que vai ser ministrado nesta noite, Pai. E que o Senhor os abençoe a todos, em nome de Jesus. Apresento a Ti, meu Deus, a vida do nosso querido pastor, presidente, nosso pastor Flávio Neres, pastora Rosinha e todos os seus familiares, Pai. Abençoa, Pai, teus filhos, Pai, que estão naquela viagem, Pai. Providencia, meu Deus, tudo para que teus filhos tenham ali um momento ali de descanso agradável na Tua presença, Pai. E traz eles em paz para a Tua casa, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, Pai, e te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada obreiro, cada servo, serva de Deus que estão aqui nesta noite, reunido como igreja, Pai, porque nós somos a Tua igreja, Pai, e o Senhor é o dono de tudo, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por esta noite abençoada, Pai, que o Senhor preparou para estarmos na Tua casa, Pai. Então, meu Deus, nos instrui e nos capacita a cada dia mais sermos verdadeiros servos e servas de Deus. Amém. Queridos irmãos, o que eu vou falar aqui, irmãos, talvez nós já tenhamos visto em algumas outras pregações, mas como já foi falado muitas vezes, a palavra de Deus, ela se renova, amém? Deus, ele fala, Deus, ele usa o seu povo, o seu servo, Deus, ele fala aos nossos corações da maneira que ele quer, amém? Quando falamos, irmãos, em servir, nos dias atuais, nos tempos de hoje, nós corremos o risco de cair em dois extremos. Uns encaram o serviço apenas com a perspectiva de praticarem boas obras, crendo que desta forma alcançarão a salvação de suas almas. Mas nós sabemos que não é assim, né, irmãos? Né? O outro, irmão, é como uma obrigação decorrente de alguma posição ou cargo que ocupa. Né? Com toda certeza, aqui no Ministério Sem Fronteira, não existe isso, amém? Mas, para que nós venhamos, né, estarmos atentos, amém? Porque nós sabemos que o inimigo, ele procura, irmãos, ele procura brechas, ele procura situações para fazer com que o servo de Deus venha cair. Né? Então, queridos, no meio cristão, influenciado pelos pensamentos de teologia da prosperidade, muitos cristãos têm tido uma ideia distorcida acerca do servir. Né? Com o pensamento de que nascemos para dominar, para sermos cabeça e não caudas, né? E temos apenas direitos. E esta influência, irmão, tem distorcido o sentido pleno que o próprio Cristo dá ao serviço cristão. Amém? Então, meus amados irmãos, a partir desta preocupação, torna-se relevante refletirmos sobre o ato de servir. E, se quisermos ser mais parecido com Cristo, nós devemos servir de maneira que Ele ensinou. Amém? E que todos recebemos o chamado para servir, irmãos. Né? Todos nós temos um chamado para servir na casa do Senhor. Né? O serviço, irmãos, ele está ligado à atitude e à prática do cristão. Né? Nós, irmãos, servos de Deus, nós temos que ter uma atitude. Né? Uma atitude essa, irmãos, de se encaixar naquilo que Deus quer para nossas vidas. Né? Já falamos aqui na confraternização de liderança, né? Nós falamos aqui, irmãos, no domingo, que quando esse ministério começou, né, a gente contava nos dedos, né, a liderança, os obreiros da casa do Senhor. Mas o ministério, ele se expandiu, irmãos. O Ministério Sem Fronteira cresceu. Né? Então, foi levantados muitos homens e mulheres de Deus para o serviço, para a obra do Senhor. E isso é bom, irmãos. Né? É sinal que a igreja tem crescido espiritualmente. Amém? Então, irmãos,
quando o ministério cresce, né, o nome de Deus também é glorificado, amém? Tem serviço, tem trabalho, e Deus ele vai capacitando, Deus ele vai trabalhando na vida de cada um dos irmãos, e aqueles irmãos que ainda não estão ali encaixados no serviço, Deus tem trabalho para todos nós, amém? Deus tem trabalho, irmãos, muito trabalho, e nós queremos apenas, irmãos, podemos apenas tomar uma atitude, né? Uma atitude de realmente, né, fazendo no linguajar nosso aqui, arregaçar as mangas, né, e dizer assim, eis-me aqui, Senhor, quero trabalhar, né? E aí também, capacitação não falta, porque nosso pastor presidente, ele tem tido muito, né, desejo que a igreja cresça também, né? E isso também é muito bom, amém? Então, irmãos, atitude prática na vida cristã, né, e um estilo de vida de entrega total a Cristo, né? E sem dúvida, irmão, a vontade de Deus é que sejamos um povo que o sirva com disposição, amém? Com disposição, e eu creio que aqui todos temos disposição para o trabalho, amém? E também temos que ter alegria, porque não adianta, irmãos, nós queremos trabalhar para o Senhor e fazermos as coisas com cara feia, ou então que alguém tenha que nos estar chutando para que nós vamos fazer o serviço, né? Temos que ter disposição, vontade e alegria, amém? E acima de tudo, amor pela obra, tá bom? Então, com tudo que temos e com que Ele mesmo tem nos colocado à nossa disposição, né? Inclusive, irmãos, os nossos dons e talentos, amém? Porque foi Ele que deu, né? E Ele quer, irmão, usar cada um de nós para fazer a obra dele, amém? Também, queridos, e Deus ainda nos dá o modelo perfeito de como sermos servos de Jesus Cristo, né? Quero passar para a amada igreja, né, 3 características do servir a Deus e ao seu reino, de maneira integral e constante, tendo como foco, irmãos, né, imitar a Cristo, né, e o crescimento do reino de Deus, amém? Porque, irmãos, não é de qualquer jeito, né? Não se faz as coisas no reino de Deus de qualquer jeito. Primeiro, o servo de Deus, né, o crente, ele vai ali, se converte, tem um discipulado, né, ele ali tem um acompanhamento, né, e ali tudo é progressivo, né, e ali vai ter o ensinamento da palavra, o discipulado, e depois ele vai amadurecendo, ele vai começando a comer um alimento bem forte, né, e ali, irmão, depois ele vai começar a se envolver na obra. Aí o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na vida daquela pessoa. E aí, irmãos, ela vai começando ali, né, ter um crescimento espiritual para poder trabalhar em prol do reino de Deus. E muitas coisas tem para se fazer, irmãos. Amém? Muitas coisas tem para fazer no reino de Deus, né? Servir, irmãos, é trabalhar em favor de alguém. Biblicamente, é colocar-se debaixo da autoridade de Deus, em obediência. Por exemplo, auxiliar, ajudar, oferecer-se, ser útil, importar-se, tá bom? Isso tudo, irmãos, é obra do servo de Deus. Amém? Estão entendendo, meus queridos irmãos? Glórias a Deus. A palavra, irmão, servir em hebraico é avodar, né? Que é serviço, trabalhar, né? Que pode ser também associado à adoração, amém? Podemos dizer adoração a Deus para o trabalho, tá certo? No grego é diáconio, ou seja, serviço em amor, né? Então nós podemos orar assim, olha bem, Senhor, ajuda-me a ser um verdadeiro adorador, um servo trabalhador da tua obra, amém? Esse é que nós devemos orar a Deus assim, Senhor,
nos ajuda a ser um verdadeiro adorador, um servo trabalhador da tua obra. Amém? E que eu tenho certeza, irmãos, que como a palavra do Senhor diz, se nós pedirmos, Ele dá. Se nós buscarmos, irmãos, com todo o coração, Ele vem com a sua resposta em favor do seu povo. Amém? Então vamos lá, querido. O primeiro ponto, servir em amor. Amém? Como eu falei, irmãos, não é de qualquer jeito. Tem que ter amor pela obra, irmãos. Se não tiver amor, irmãos, nada flui. Tá bom? Lá em João, capítulo 13. Uma livinha, bote João 13, a partir do versículo 12, por favor. Amém? João 13, a partir do versículo 12, diz assim: Depois que lhe lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendes o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei: Bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizeste. Amém? Então, amados irmãos, querida igreja de Jesus, o amor a Deus deve ser o combustível que nos move ao serviço cristão. O amor deve ser o combustível que nos move ao serviço cristão. Não servimos, irmãos, por obrigação, ou para agradar aos homens, mas servimos por amor a Deus. Amém? Então, queridos, e a resposta a este grande amor, esse grande amor, irmãos, é servirmos aquele que veio para nos servir. Amém? E Jesus, irmãos, Ele nos ensinou com a sua própria vida a servir e servir em amor. Então, queridos, nós como os discípulos de Cristo, nós devemos imitá-lo a eles. E Jesus nos ensinou com a sua própria vida, servir e servir com amor. Então, nós vemos o amor de Cristo ser manifestado através do serviço. Jesus, irmão, quando ele estava no seu ministério terreno aqui, nos seus 3 anos e meio aproximadamente, 3 anos, 3 e meio, alguns dizem que é 3, outros 3 e meio, mas ele não parava, irmãos, de trabalhar. Ele estava sempre a serviço do povo, estava sempre trabalhando por amor na obra. Ele curava, ele ensinava, ele orava, ele visitava, e tudo isso, irmãos, era para que o nome dele fosse glorificado, através do serviço. Amém? Então, amados irmãos, a expressão máxima de se tornar servo em amor, também nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 2, Paulo, ele vai nos dar aqui uma instrução. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve sentimento também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém?
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Então, meus queridos irmãos, que exemplo Cristo dá para o seu povo, para a igreja. Amém? Então, amados, em resposta ao amor de Cristo, da mesma forma como fizeram os apóstolos, muitas vezes temos, irmão, de deixar tudo para trás para servir a Deus. Nós temos que desprender de muitas coisas para servir a Deus, né? Da maneira como Ele quer nos usar, né? E administrar bem o dom que recebemos dEle, amém? Porque foi Ele que nos deu, irmãos, né? O dom, se você tem um dom de louvar, você tem um dom de pregar, você tem um dom de evangelizar, você tem um dom, irmãos, de fazer a obra de Deus em qualquer área, né? Foi Deus que lhe deu, amém? Foi Deus que lhe deu, tá certo? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, podemos ler aí? 1 Pedro 4, 10, diz assim, ó, apóstolo Pedro falando: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém? Então, amados irmãos, isso é um exemplo para nossas vidas, né? Fazermos por amor e para que os outros venham ser beneficiados. Amém? Servir, irmão, em amor e por amor, nos ajuda a vencer o nosso egoísmo e a nos esvaziar de qualquer sentimento que atrapalhe o cumprimento da missão que nos foi dada por Deus. Amém? Então, quando nós servimos a Deus por amor, irmãos, nós, com certeza, nós vamos vencer, né, esse sentimento de egoísmo, né? E vamos também, irmãos, né, de se desprender de tudo aquilo que queira nos fazer, nós querer ser grande, né, queremos crescer para nos exaltar, mas nós sabemos que quem tem que crescer é Cristo em nossas vidas, amém? É Ele, irmão, a honra e a glória é para Deus, amém? Louvor, a honra e a glória não é para homem, mas é para Deus, tá bom? Abra aí, minha irmã, em Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, capítulo 13 e 14. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: nesta, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vide, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Amém? Então, queridos, por Ele, você está disposto, né, ali, por Cristo, nós estamos dispostos a servir a Ele. Amém? Por amor a Ele, por amor a Deus, a Senhor Jesus, nós temos que estar dispostos a servir a Ele. Amém? O segundo ponto, irmão, servir com excelência, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 só. Colossenses 3, 23. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei tudo com o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Amém? Então, tudo que nós formos fazer,
nós temos que fazer por amor a Deus, né? Não é porque o nosso pastor nos comissionou a fazer um trabalho, fazer algo, que nós viemos fazer de qualquer jeito. Não porque eu vou deixar de fazer, eu não vou fazer porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, irmãos. Nós temos que nos desprender, né? Nos desprender das coisas lá fora e fazer com amor e excelência. Amém? E eu tenho certeza, irmão, quando o servo de Deus, o obreiro, o líder, ele faz a obra de Deus com excelência, as coisas fluem, irmãos. Tudo dá certo. Amém? Tudo dá certo. Deus nos dá um privilégio, irmão, de o servirmos com a nossa vida, irmãos. Deve ser, para nós cristãos, um privilégio servir a Deus, né? E tudo que Ele nos dá, irmão, principalmente os nossos dons e talentos, né? Todos nós, irmãos, temos dons e talentos, tá certo? Talvez você ainda não tenha né? É percebido, não tenha buscado, mas você é uma obra nas mãos do Senhor. Você é um servo, uma serva de Deus na obra do Senhor, certo? Então, queridos irmãos, tem trabalho para todo mundo, né? Não podemos achar que nós não somos incapazes. Isso aí é coisa do diabo, irmãos. Porque Deus, Ele capacita, né? Ele trabalha nas nossas vidas, né? Não é para que você venha engrandecer-se, mas para que você venha fazer a obra com excelência e o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? É preciso, irmão, ter certeza em nossas mentes que esse serviço, né, a único e poderoso Deus, deve ser feito, irmãos, muito bem feito. Amém? Deve ser feito com excelência, né? Porque, afinal, servimos para a glória do Senhor, né? E isto não pode ser de qualquer jeito, mas fazer o melhor para Ele, tá certo? Existe uma pequena ilustração que eu vou contar aqui para os meus irmãos, em relação a fazer por excelência. Certa vez um pai, ele estava sentado em sua cadeira ali, sua poltrona no descanso, e ele olha para a mesa e avista ali umas laranjas ali, né, naquela mesa. Aí ele fala para o seu filho, né, meu filho, pegue uma laranja daquela ali para mim, né? E a criança vai lá, pega a laranja, ela descasca a laranja com o maior amor, dedicação, e ali ela vai, descasca e ela começa a chupar a laranja, né? Chupa a laranja todinha, né? Espreme, tira até o último suco que tinha naquela laranja. E ali a criança vai lá e pega aquele bagaço de laranja e dá para o seu pai. Aí o seu pai diz assim: filho, eu te pedi a laranja e você me dá o bagaço? Queridos irmãos, muitas vezes nós somos como esse filho. Você sabia? Muitas vezes nós não damos o excelente para Deus. Muitas vezes nós queremos dar para Deus o que sobra. E esquecemos de dar o excelente para Ele, né? Porque o que sobra, irmão? Muitas vezes nós estamos com os nossos afazeres e esquecemos que Deus é prioridade, irmãos. Porque Ele é prioridade nas nossas vidas, né? Então, nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele fez o melhor para nós, né?
Ele nos deu, irmão, a salvação. Ele nos tem dado, irmãos, a saúde. Ele tem nos dado, irmãos, a capacitação. Porque tudo vem dele, irmãos. Amém? Então, queridos, eu quero que você saia esta noite, irmãos, convicto e com certeza de que nós temos que fazer o melhor para Deus. Amém? Não colocando Ele em segundo plano, mas colocando Deus sempre, irmãos, em primeiro lugar. Né? Nós estávamos em um culto, vocês conhecem, muitas pessoas conhecem ali, a igreja ali que eu pastoreio, o Planalto Benjamin. Meus queridos irmãos, as pessoas ali, irmãos, elas são muito difíceis. O negócio ali é estreito, irmãos. E ali, irmãos, muitas pessoas ali até buscam, mas muitas delas, elas querem algo em troca. Você quer ver aquela igreja lotada? Eu encosto lá com o carro e tire 1 ou 2 cestas básicas do porta-mala do carro. Ah, meus queridos, ali não vai ter cadeira para tanta gente. Isso, irmãos, não é buscar a Deus por amor, não é fazer a obra por amor, mas é barganha. E nós, como servos de Deus, nós não podemos, irmãos, usar isso com Deus. Nós temos que fazer, por amor, sim, a Ele. E Ele é digno de honra e de glória. Amém? Né? Então, queridos, o chamado para servir é para todos. Deus não nos chamou para ficarmos apenas, irmãos, sentados em um banco de igreja, acomodado de braços cruzados, amém? Como eu falei, é um processo, né? A pessoa vai lá, ela confessa a Cristo, ela vai ter um discipulado, ela vai se batizar, ela vai começar a aprender ali, o Espírito Santo de Deus vai começar ali a desenvolver nela os dons, e ali ela vai começar a se desarmar. Ela vai começar a ter entendimento, ela vai começar ali a querer buscar fazer algo para Deus, né? Então, todos temos, irmãos, um chamado para servir na casa do Senhor, amém? E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, está faltando trabalhador para a obra de Deus, viu? Está faltando trabalhador para a obra de Deus, irmãos, né? Nós temos aqui o ministério infantil, irmãos, que é muito carente em professores. Isso, quem sabe, se nesta noite aqui, não tem aí uma irmã aí que tem o dom de ensinar crianças, né? E aí Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa, porque é assim que Ele faz, irmãos, amém? Então, queridos, encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor, evidências que somos chamados e capacitados por Deus, amém? Para servir. O grande problema, irmãos, o grande problema hoje, nos tempos de hoje, é que muitos cristãos têm enterrado seus talentos e seus dons, certo? Muitos cristãos têm enterrado seus talentos e seu dom que o Senhor os deu, né? Deus tem distribuído a igreja, irmão, para o serviço, mas os motivos, irmãos, são muitos. Um deles, irmãos, é o medo. A preguiça, irmãos. Bom, você está me chamando de preguiçoso? Não, irmão, é a preguiça mesmo. Tem preguiça, o medo, a preguiça, a comodidade, né? E muitas outras coisas, irmãos. Sempre as pessoas inventam uma desculpa para servir a Deus. Mas, queridos irmãos, a realidade é que não temos desculpa para servir a Deus, amém? Você pode até, irmão, querer levantar desculpa, inventar desculpa, mas você sabe que a Deus ninguém engana, amém? Não engana, irmãos. A Bíblia, irmão, nos mostra que os discípulos da igreja primitiva, os nossos irmãos do passado, eles eram, irmão, incansáveis, né? Aqueles homens, irmão, eles andavam
quilômetros e quilômetros a pé para fazer a obra de Deus. Eles andavam, irmão, não tinham o conforto que nós temos de um sapato bem acolchoado, uma meia. Eles andavam muitas vezes só com aquelas chinelas, irmão, dura. E o chão, irmão, era duro, era terra, era barro, né? Mas eles, irmãos, faziam a obra do Senhor com amor e com excelência, irmãos, né? Eles faziam, irmão, porque eles tinham amor e faziam por excelência. Amém? Né? Eles trabalhavam, irmão, incansavelmente em servir a Deus e ao próximo, com tudo que eles tinham em seu alcance. E nós vimos, irmão, como isso foi essencial para o crescimento e expansão da igreja. Por isso nós estamos aqui hoje, amém? Porque aqueles homens, eles foram destemidos, eles foram obedientes em fazer a obra do Senhor. Por isso que a igreja avançou e nós estamos aqui hoje, amém? E também nós podemos, irmão, dar continuidade a esse trabalho, tá certo? Em relação à expansão do reino de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, este exemplo que vimos na igreja do passado deve nos motivar a fazer o melhor com excelência, tá certo? A igreja como um todo precisa, irmão, de pessoas dispostas a servir com empenho e dedicação, né? Para Cristo, né? Para a obra do Senhor, para que Cristo seja revelado através de nossas vidas, irmãos, né? Você sabia, irmão, que é muito importante, né? Nós, como cristãos, nós olharmos para aquelas pessoas lá fora e dizer uma palavra para ela, fazer um convite, né? Dizer a ela, Jesus te ama, hoje Deus quer mudar a tua vida, busca Ele, você leva com a Bíblia de Barba, você abre a palavra do Senhor, dá um versículo para aquela pessoa, você está contribuindo com a obra de Deus, você está servindo a Deus, você está fazendo um serviço na obra de Deus, amém? Então, irmãos, é importante falarmos que o Senhor, né, falarmos que o Senhor é o Salvador de todos, para essas pessoas. E também é importante falarmos que o servir a Deus não está restrito ao ambiente eclesiástico, irmãos, né? Devemos e podemos servir a Deus através, né, da nossa profissão, tá bom? Seja qual for, em todas as áreas, temos a oportunidade de servir a Deus, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa oficina, né? Como que eu posso servir a Deus no meu trabalho? Quando chega ali um cliente, eu posso falar do amor de Deus para ele, eu posso dar uma palavra para ele, né? Isso, irmão, é servir a Deus sem ser dentro da igreja. Você que estuda, que tem uma faculdade, que está ali, você pode servir a Deus falando ali para aquelas pessoas que estão próximas de você, que ainda não conhecem a Cristo, expandindo o evangelho lá para eles, né? Você pode, até mesmo indo no seu trajeto de casa para o trabalho, no metrô, você pode fazer o serviço de Deus ali, você pode pregar para as pessoas que estão ali. Olha, irmão, tem muitas pessoas carentes da palavra de Deus, muitas pessoas, irmãos, necessitando, irmãos, de ter um encontro com Jesus. E a missão nossa, irmão, é da igreja, amém? Essa missão é para todos. Devemos e podemos servir a Deus através das nossas vidas lá fora, né? É lógico, né, irmão, precisa haver um preparo, amém? É como eu falei, é progressivamente, tá certo? Você tem buscado servir a Deus com excelência, esforçando-se para dar o melhor para Deus? Não responda para mim, só para você. Terceiro ponto, irmão. Servir para viver e viver para servir, tá certo? Vou repetir o texto que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2,
versículos 5 ao 7, por favor. Diz assim, amada igreja: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Queridos, Jesus é o maior exemplo quando se fala, irmão, em servir, né? Então, durante todo o tempo do seu ministério terreno, passou o seu tempo todo servindo, né? Ensinando, pregando, operando milagres, né? E ele, irmão, nos deixa claro que o nosso chamado é para servir, né? Não é para nós se exaltarmos, não é para querer ser o bambambam, né? Querer ser melhor do que o outro, porque todos nós somos igual perante Cristo, amém? Todos nós somos iguais, amém? Então, e servir, irmão, como servos, né? Devemos também, irmão, como servos de Deus, ser submissos à vontade de Deus, né? O Deus que soberanamente nos escolheu para o serviço, amém? Livinha, Romanos 8, 28, por favor. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês não vão dormir não, viu? Romanos 8, 28 diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Amém? Amém. E ele, irmão, Cristo, ele exige exclusividade. Amém? Ele exige exclusividade do nosso serviço. Então, em resposta ao amor que ele tem por nós, né? O serviço, irmãos, como falei há pouco tempo, não é restrito apenas para quem tem um ministério na igreja, né? Como falei, pastor Flávio, irmãos, ele tem se dedicado muito em relação ao crescimento espiritual da igreja, né? Para que seja formado obreiros para a obra do Senhor, né? Mas é para que toda a igreja, irmãos, tenha essa consciência de que temos um chamado para a obra do Senhor, em servir, né? O que está faltando, queridos irmãos, de um modo geral, amém, irmãos? A igreja de um modo geral, tá certo? O que está faltando é disposição. Quando nos apresentamos perante Deus, disposto a servi-lo, ele, irmão, capacita e prepara, amém? Porque Deus, irmão, ele não vai comissionar uma pessoa de qualquer jeito, ele prepara, né? Ele dá ali o direcionamento de tudo que vai ser feito, tá bom? Então, amada igreja, servir a Deus não deve ser um fardo, um peso, mas um prazer e um privilégio para todos aqueles que amam a Deus, tá certo? Afinal, irmãos, ele chama homens e mulheres de Deus imperfeitos, instrui, capacita, transforma, como foi o caso de mim, irmãos, né? No meu caso, né? Deus é quem fez a obra, para que viesse servir a Ele, amém? Portanto, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, devemos continuar nessa mesma pegada, servir para viver e viver para servir, tá bom? Amados, para concluir, né? Para concluirmos esta mensagem, quanto mais nós nos dispomos a servir a Cristo, mais nós cooperamos para o reino de Deus, tá certo?
Quanto mais nós nos dispomos a servir a Cristo, mais cooperamos para o reino de Deus. Então, devemos investir nossa vida, tempo, recurso para o reino dele. Amém? Para o reino de Deus. Amém, igreja? Então, amados, o verdadeiro serviço de Deus, né, deve ser esquecer honra, né, aclamação, fama, pois são coisas passageiras, irmãos. Mas os valores do reino de Deus são eternos. Amém? O reconhecimento deve vir de Deus. Tá bom? Uma das lições de Jesus Cristo é que o servo não deve se preocupar com posições ou cargo que ocupa. Afinal, para Deus, aqueles que servem é o maior, e os últimos serão os primeiros. Amém? O nosso objetivo é fazer com que, através do nosso serviço, pessoas sejam alcançadas, irmão. Vidas sejam transformadas, né? Para que o nome de Deus seja glorificado. Através do nosso serviço, nós devemos fazer com que Cristo cresça e que nós nos diminuímos. Amém? Você lembra daquele louvor? Que ele cresça e apareça, né? É assim que deve ser, irmãos. Amém? Então, amada igreja, que possamos responder ao chamado de Deus para o serviço, a obra dele. E que possamos fazer a diferença. E assim como Paulo, servir a Deus com alegria até o fim de nossas vidas. Amém? Abra aí, minha irmã, para nós encerrarmos aqui, 2 Timóteo, aquela passagem muito conhecida, 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, tá bom? Paulo diz assim, irmãos: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a minha vinda. Amém? É muito lindo, né, irmãos? Paulo, quando ele fala aqui, né, que ele, irmãos, né, ele combateu o combate, acabou a carreira e guardou a fé. Aqui, irmão, é um verdadeiro exemplo de um servo de Deus, né? Ele já estava ali, já próximo, né? Na verdade, ele estava ali previndo já a sua morte. E ali ele diz que nada mais importava, mas que ele fez a obra do Senhor com amor, com excelência, né? Com empenho. E agora, o Senhor podia levar ele, que o resto estava tudo bom para ele. Que exemplo, irmão? O apóstolo inspirado por Deus em obediência, também já no seu finzinho de ministério, deixa essa lição para a amada igreja. Porque, irmãos, ele aprendeu com Cristo. Amém? Todos aqueles homens aprenderam com Cristo. E que aqueles homens aprenderam com Cristo, passaram esses anos todos, e foram outras pessoas ensinadas, e aí chegou na igreja nos tempos de hoje. Ensinamento para nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, cada dia mais, termos essa mesma garra, essa mesma disposição em relação a servir a Deus. Amém? Que você, irmão, possa ter recebido da parte de Deus esta mensagem, que Deus possa ter trabalhado no teu coração nesta noite, primeiramente para mim. Amém, irmãos? Que nós possamos tirarmos lição para nossas vidas,
e que nós, cada dia mais, venhamos servir a Deus com todo amor, com toda dedicação, com excelência. Amém? Esta é a mensagem desta noite. Eu louvo a Deus por vocês terem emprestado seus ouvidos para escutar a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus os abençoe. Nós vamos louvar e depois nós vamos estar orando, amém? Glória a Deus. Aleluia.